pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal da Gi. Hoje é o dia do quadro Escuta Só, Vou Te Contar. Hoje, no nosso especial Encantamentos e Inspirações, temos algumas inspirações para assistir. O tema hoje é inspirações, iniciativas de sucesso criadas por ou para crianças e ou adolescentes. Como o Braille foi inventado? O Braille foi inventado por um rapaz do século XIX chamado Louis Braille, que era completamente cego. A história de Braille começa quando ele tinha apenas 3 anos de idade. Ele estava brincando na oficina do pai em Copperet, na França, e acabou furando o olho com uma das ferramentas. O olho sofreu uma infecção que logo se espalhou para o outro, deixando-o totalmente cego. Foi uma tragédia para ele, mas isso o motivou a criar o Braille. Em 1821, o Dr. Alexandre François René Pignet, professor de Louis Braille, convidou um homem chamado Charles Barbier para palestrar no Instituto Nacional de Jovens Cegos em Paris. O sistema de Barbier, voltado para os militares, era muito complexo e foi rejeitado. No entanto, acreditava-se que ele poderia ser útil para os cegos, o que levou o Dr. Pignet a convidar Barbier para demonstrá-lo. Em 1825, Braille mal tinha 16 anos, mas achava ter encontrado algo ao mesmo tempo funcional e superior ao sistema existente. Seu código original consistia em 6 pontos dispostos em 2 fileiras paralelas. Cada conjunto de linhas representava uma letra. Isso também era facilmente adaptável para outros idiomas que não o francês. Braille se tornou professor no instituto e ensinou o código para seus alunos. Em 1834, aos 25 anos, Braille foi convidado para demonstrar os usos do seu sistema em uma exposição em Paris, estimulando ainda mais a sua popularidade. A esta altura, ele já havia publicado um livro sobre como usar o código. Ele foi escrito com letras em relevo, mas incluía a escrita em Braille para demonstrar seu uso. Apesar disso, o Instituto Nacional de Jovens Cegos ainda se recusava a adotar oficialmente o sistema de Braille. Foi só em 1854, 2 anos após a morte dele, e 8 anos após a Escola de Amsterdã adotar seu método, que a antiga escola de Braille finalmente passou a usar o sistema. E só porque os alunos exigiram a mudança. Até o final do século XIX, o Braille foi adotado em quase todo o mundo, com exceção dos Estados Unidos, que só o fez em 1916. Carrinho de brinquedo. Em 1962, um garoto de 5 anos, chamado Robert Pett, juntou caixas de sapato e algumas garrafas e criou um pequeno veículo parecido com um caminhão, mas de brinquedo. Seus pais viram potencial na criança e patentearam a invenção do filho. Aos 6 anos, ele acabou se tornando o mais jovem inventor da história. Picolé. Muitas crianças são distraídas, e foi graças a uma distração que Frank Epperson, aos 11 anos de idade, criou o picolé. Em 1905, ele fez um suco e esqueceu o copo com a colher dentro na varanda. Nevou durante a noite. No dia seguinte, havia um delicioso picolé esperando por ele. Depois de ano reproduzindo essa criação para as outras pessoas, ele patenteou o picolé em 1924. Luzes de Natal. Antes do surgimento da energia elétrica, muitas pessoas decoraram as árvores de Natal com velas de verdade. Afinal, o que poderia dar errado ao colocar uma vela perto de uma árvore seca dentro de casa? Ainda assim, as pessoas ficavam mais preocupadas com a energia elétrica queimar suas casas que com as velas. Mas em 1917, quando as pessoas estavam mais acostumadas com a eletricidade, um garoto de 15 anos, chamado Albert Sadaka, criou luzes de Natal elétricas e baratas. É por causa dele que todas as cidades do mundo ficam lindas durante o Natal. Como vimos, algumas crianças ou adolescentes foram responsáveis por invenções que são utilizadas até os dias de hoje. E algumas nem sabíamos de sua origem, como o picolé, por exemplo. Porém, buscamos destacar Louis Braille,
que, sem dúvida nenhuma, desenvolveu um mecanismo fundamental para os deficientes visuais de todo o mundo. Da mesma forma, não podemos deixar de mencionar a criação do Instituto Benjamin Constant na cidade do Rio de Janeiro. Criado por Dom Pedro II em 12 de setembro de 1854, por meio do Decreto Imperial número 1428, o Instituto Benjamin Constant, IBC, só foi inaugurado solenemente no dia 17 de setembro do mesmo ano, na presença do imperador, da imperatriz e de todo o ministério, com o nome inicial de Imperial Instituto dos Meninos Cegos. A instituição teve seu nome alterado a partir de 1891 para Instituto Benjamin Constant, uma homenagem ao republicano Benjamin Constant Botelho de Magalhães, o seu terceiro diretor. Bem, vocês acabaram de assistir às invenções das crianças, adolescentes, pré-adolescentes, né, que mudaram assim o mundo, né? E nós demos ênfase ao sistema Braille, né, o inventado pelo Louis Braille. Então eu inspirei também, né, fiquei também inspirada e criei uma célula Braille para mostrar mais ou menos como é que funciona. Uma variação de pontos que você vai formando o alfabeto. Então, são 6 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente usa umas bolinhas em alto relevo, né? Porque fica mais fácil para as pessoas cegas usarem o tato e identificarem as letrinhas, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma bolinha e vou colocar na célula. Quando eu coloco essa bolinha aqui, eu estou representando a letra A. Conforme você vai colocando as bolinhas, você vai formando essa variação das bolinhas, elas vão formando as letras. Por exemplo, nós também falamos sobre o caminhão, não foi? Então, nós tivemos aqui, eu fiz aqui um caminhão com caixinhas e com tampinhas de garrafa PET. E escrevi a palavra caminhão em braille, utilizando essas pérolazinhas que vêm com adesivo. E aí eu fiz aqui a palavra caminhão, utilizando o sistema braille. Então vamos lá, ó. Tenho aqui o C. Lembra que eu falei para vocês que conforme você vai colocando as bolinhas, você vai fazendo a variação do alfabeto, né? Então, aqui, a letra C, eu tenho 2 bolinhas. Uma no ponto 1 e a outra no ponto 4. Temos a letra A. Eu retiro, aí tenho aqui a letra A. E assim por diante, até você formar todas as letras e escrever as palavras. Continuando com a inspiração, né, nós começamos pelo caminhãozinho de brinquedo e a próxima invenção foi o picolé. Então, eu também fiz a palavra picolé inspirada no sistema Braille. E além de ter feito a palavra, eu também fiz um delicioso picolé. Vou provar. Delicioso. Bom, o nome do especial é Encantamentos e Inspirações. Nós estamos homenageando as crianças. Então, ainda inspirada no sistema Braille, eu criei um jogo da velha, adaptado. Também utilizando aquelas pérolazinhas, né? Eu fiz a bolinha, né? Que dá para sentir contato. E o xizinho, que também dá para sentir com o tato. E aí, se você tiver algum colega que tenha baixa visão ou que seja cego, dá para ele brincar normalmente com vocês. E vocês, minhas colegas professoras, também podem aproveitar e fazer esse jogo adaptado para os alunos especiais que vocês por acaso tiverem. Muito legal, né? Chegamos à nossa última invenção, as luzes de Natal. E elas estão aqui representadas. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com a gente. Curte, compartilha, comenta.
Deixa seu like, se inscreve no canal para receber novas notificações. Até semana que vem!